Olá, paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus e estejam bem, né? O importante é nós estarmos bem, com saúde. E eu sei que para todos nós existem dificuldades, existem coisas que às vezes vêm para nos tirar nossa paz, mas nós temos que entender que Deus está no controle das nossas vidas, amém? Irmãos, hoje eu entro aqui, irmãos e irmãs, para dar continuidade à nossa palavra, que fica no livro de Isaías, né? Hoje nós vamos para o capítulo 14, que fala do milênio Israel é restaurado e exaltado. Fazer uma pausinha aqui e falar com Deus, pedir a Deus para que Deus possa abençoar, né, nossa leitura bíblica. E que através dessa leitura bíblica vocês possam ser abençoados a cada palavra. Amém? Capítulo 14. No milênio, Israel é restaurado e exaltado. Porque o Senhor terá compaixão de Jacó e ainda escolherá Israel e os porá na sua própria terra, e a eles se unirão estranhos e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão e o levarão para o seu lugar. E a casa de Israel possuirá por servos e servas na terra do Senhor, e cativarão aos que os cativaram, e dominarão os seus opressores. E acontecerá que no dia que o Senhor vier a dar-te descanso na tua tristeza, e do teu temor, e da dura servidão com que te fizeram servir, o canto de triunfo de Israel, que proferirás este dito contra o rei de Babilônia, e dirás como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Quebrantou já o Senhor o bastão do iníquo e o cedro dos dominadores. Aquele que com ira feriu os povos com golpes com golpes incessantes, o qual dominava sobre as nações com furor, agora é perseguido, sem que ninguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra. Rompem os louvores, até as faias se regozijam por causa de ti. Também os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caístes, ninguém subiu contra nós para nos cortar. O inferno abaixo se turbou por tua causa, para te sair ao encontro da tua vinda. Despertou para ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos eles responderão e te dirão: tu também adoecestes como nós, e fostes semelhante a nós. Desceu ao sepulcro a tua soberba, e o som dos seus alaudes. Os vermes debaixo de ti se estenderam, e os vermes te cobrirão. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho de Alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias: no teu coração subirei, exaltarei o meu trono. Perdão, irmãos, repetindo o versículo 13. Tu dizias do teu coração: subirei ao céu no alto, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nestes dois versículos, irmãos, vemos o fomento da rebelião e revolução de Satanás contra Deus. Parece que Lúcifer, enquanto era fiel ao Senhor, havia recebido o domínio da terra, que foi antes de Adão.
Depois da sua queda, ele operou com engano para conseguir que outros anjos governadores o seguissem na sua guerra contra Deus. Versículo 15. E contudo ao inferno serás levado ao mais profundo do abismo. Esse seria o destino de Satanás, irmãos. Os que te virem te contemplarão, considerar-se-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que aos seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa, mas tu és lançado na tua sepultura como um renovo, abominável, como as vestes de mortos transpassados, a espada que desce ao covil de pedras, como um corpo morto e pisado. Com ele não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e matastes o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. A desolação de Babilônia. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham a face do mundo de cidades. Porque eu me levantarei contra ele, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei de Babilônia o nome e o remanescente, o filho e o neto, diz o Senhor. E reduzi-la-ei em possessão de ouriços e em lagoas de águas, e varrê-la-ei com vassouras de destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: certamente como pensei, assim acontecerá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nos meus montes a pisarei. E o seu jugo será afastado deles, e a sua carga será tirada dos seus ombros. Este é o propósito que está determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou, e quem validará? E a sua mão estendida está. Quem a fará voltar atrás? No ano em que morreu o rei Acás, foi pronunciada esta sentença. Advertência à Filistia. Não te alegres tu, toda a Filistia, por haver sido quebrada a vara que te feria, porque a raiz da serpente sairá uma víbora, e o seu fruto será uma serpente ardente e voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Mas farei morrer de fome a tua raiz, e matarei o teu remanescente. Uiva, ó porta, clara, clama, ó cidade, estas todas dissolvida, Filistia, porque fumaça virá do norte, e ninguém ficará solitário no tempo determinado. E o que se responderá aos mensageiros da nação? Que o Senhor fundou Sião, e que os pobres do seu povo possam confiar nela. Capítulo 15. A descrição da destruição de Moabe. Peso de Moabe, certamente numa noite, Ar de Moabe é assolada. E foi desfeita, certamente numa noite que era Moabe, é assolada e está desfeita. Vai subindo a Bagite e a Dibom, aos lugares altos para chorar, por Nebo e por Medeba. Moabe uivará, todas as cabeças ficarão calvas, e toda a barba será raspada. Cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças, uivarão, todos chorando copiosamente. Esbom e Eleale gritarão, até Jaaz
se ouvirá a sua voz, por isso clamarão os armados de Moabe, e a sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe, os meus nobres fugirão para Zoar. Como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oronaim levantam um grito de destruição. Porque as águas de Nirim serão consumidas, porque se secou o feno, definhou a erva, e não há verdura alguma, pelo que a abundância que terão adquirido, e o que guardavam ao ribeiro dos salgueiros o levarão. Porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Eglaim. Chegará o seu alarido, e ainda até Beerelim chegará o seu rugido. Beerelim. Porquanto as águas de Dimon se encherão de sangue, porque ainda acrescentarei mais a de Moim, leões contra os que escaparem de Moabe e contra os remanescentes da terra. Esse castigo de Deus, né, irmãos? Aqui nós vemos o quanto essa cidade é assolada por confiar no maligno, né? Capítulo 16. Moabe, o protetor de Israel, na tribulação. Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Selá, no deserto até ao monte da filha de Sião. E qual pássaro vagueante, lançado para fora do ninho, serão as filhas de Moabe junto às vãos de Arnon. Toma conselho, executa o juízo, põe a tua sombra no pico, do meio do dia como à noite. Esconde os desterrados e não entregue os que andam errantes. Habite nos teus desterrados contigo, ó Moabe. Serve-lhes o esconderijo perante a face do destruidor. Porque o atormentador terá fim, a destruição cessará, os opressores são consumidos sobre a terra. E se firmará o trono em misericórdia, e sobre ele se assentará firmemente no tabernáculo de Davi. Quem julgue ou busque o juízo e se apresse a fazer justiça? Os pecadores de Moabe, orgulho, arrogância e insolência, lamento por Moabe. Ouvimos falar da soberba de Moabe, soberbo em extremo, da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor, a sua vagdância é vã. Portanto, Moabe viverá por Moabe, todos uivarão, gemereis pelos fundamentos de Equir e Aresete, pois certamente já estão abalados. Isso fala, irmãos, do juízo que virá sobre toda a nação, e não apenas sobre alguns poucos. Porque os campos de Hesbom enfraqueceram a vinha de Sibma. Os senhores das nações destruíram as suas melhores plantas, vão chegando a Jazer, andam vagueando pelo deserto. Os seus ramos se estenderam e passaram para além do mar, pelo que lamentarei com o choro de Jazer, a vinha de Sibma, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Hesbom, Eleale, porque o júbilo dos seus frutos se de verão e da cega desapareceu. Tirado foi o regozijo e a alegria do campo fértil. Nas vinhas não se cantarão, nem se regozijarão, nem serão pisadas as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o júbilo. Pelo que minhas entranhas soarão, como a harpa por Moabe, o meu interior por Kir-Eres. E será que quando Moabe se apresentar, quando se cansar nos altos e entrar no seu santuário a orar, nada alcançará. Essa é a palavra que pronunciou o Senhor sobre Moabe desde aquele tempo.
Este versículo retrata moabitas apresentando-se diante dos ídolos deles, como os adoradores de Baal no Carmelo. Eles se cansaram em seus clamores infrutíferos a ele. As palavras deste aquele tempo refere-se à profecia do capítulo 15, versículo 1. Mas agora o Senhor falou dizendo: dentro de 3 anos, como quantos anos um jornaleiro será abatido à glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o remanescente será pouco, pequeno e impotente. Irmãos, com respeito a alguns dos povos gentios, a aniquilação deveria ser completa, mas Moabe teria um remanescente muito pequeno e de pouco valor. No entanto, entre remanescente deverá ser redimido nos últimos dias e, de fato, na atualidade, ocupa a atual Jordânia. E para o propósito expresso de proteger Israel, o que ela fará na segunda metade da grande tribulação. Irmão, a gente vê que no livro de Isaías mostra muito, né, o que faz a arrogância, a insolência, né? Moabe foi um homem insolente, um homem orgulhoso, cheio de arrogância. E isso não vem de Deus. E Deus fez com que ele pagasse pela arrogância dele. Ele castigou tanto Moabe como o povo dele. E isso, irmão, serve para nós. Que nós possamos largar um pouco a arrogância, o orgulho, a soberba de lado e confiar mais no Deus que nós servimos. Nós temos que deixar um pouco o julgamento de lado e ver mais ao próximo, enxergar mais o próximo que está ao nosso lado. Quantos estão aí necessitados de bênção? Muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui nessa terra, não é somente... Às vezes a gente deixa de ajudar alguém pensando assim, poxa, eu não tenho dinheiro, não tenho como ajudar com um alimento, ou com isso ou com aquilo. Mas muitas vezes aquela pessoa que você está vendo ali necessitada, ela necessita apenas de uma coisa, da palavra de Deus, irmãos. Quantos estão errantes nesse mundo? Quantos estão vivendo pelo mundo afora? Cego e surdo e mudo a palavra de Deus. Então nós estamos aqui para isso, para levar a mensagem de Cristo, para levar a palavra de Deus àqueles que necessitam, porque às vezes através daquela palavra que você vai levar àquela pessoa que está no mundo, aquela palavra vai fazer com que ele se volte para Deus, porque ele vai... Mesmo que entre poucas coisas, porque a gente tem a mania de falar assim, entrou no ouvido e saiu no outro. Não, não é assim. Acaba que sempre fica algo gerando ali dentro uma raizinha no coração. Então, o que eles ouvem, aquele necessitado, aquele que tem sede da palavra, porque existe pessoas que têm sede da palavra de Deus, mas não entende, irmão, não tem o discernimento de compreender a palavra de Deus. Então nós estamos aqui para isso, para levar a palavra, para transmitir a palavra de Deus àqueles que estão cegos na fé, àqueles que ainda não conseguem entender a mensagem de Deus, porque é através da perseverança, é através da nossa atitude que muitas vezes nós podemos tirar alguém de uma fase de depressão, de ansiedade, de preocupação, porque nós não podemos abrir a boca e falar assim, que a depressão é falta de vergonha, ou a depressão é uma falta de juízo. Não é, irmãos. A depressão é algo que a pessoa cultiva dentro dela. E aquele cultivo, se não tiver alguém para refrear, levando a palavra de Deus, levando a mensagem àquela pessoa que necessita sair da escuridão, que necessita sair da solidão,
ela vai cair sim em depressão, porque é isso que Satanás faz. Satanás, ele trabalha contra aqueles que fazem a favor. Nós estamos levando a palavra, nós estamos tentando levar a mensagem de Deus àqueles que necessitam ouvir, enquanto ele está ali para ensurdecer a pessoa, cegar a pessoa na fé. Quantas vezes, irmãos, você chega em alguém para falar a palavra de Deus? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. De você querer falar algo sobre Deus e aquela pessoa ter uma ignorância tamanha dentro dele, que ali é a falta de sabedoria, que ele não quer ouvir, ou às vezes ele acha chatice, ou às vezes vira as costas para você e sai e deixa você falando sozinha. Isso acontece, irmãos. Isso são pessoas que ainda estão cegas na fé, são pessoas que não acreditam no poder que Deus pode fazer na vida deles, na transformação, na mudança que Deus pode fazer na vida deles. Então, que vocês possam guardar essa palavra, que vocês possam entender um pouco. Leia o livro de Isaías, para vocês me acompanhar na leitura bíblica, para vocês entenderem que o que Deus quer de nós é a nossa fidelidade. Deus necessita, Deus não precisa de nós precisamos de Deus. Ele está aí com as mãos estendidas, como fala na Bíblia, ele está sempre com as mãos estendidas, mesmo você errando, mesmo você pecando, mesmo você fazendo algo que não agrade a ele, ele vai continuar com as mãos estendidas para você, porque ele quer te dar uma oportunidade de mudança, irmãos, irmãs. Eu espero que vocês tenham refletido, que vocês tenham ouvido um pouco do que eu falei, do que eu li aqui na nossa leitura bíblica, que vocês entendam e que através disso tudo, dessa mensagem, Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, irmãos, irmãs, que vocês fiquem todos na graça de Deus, que Deus abençoe o dia e a noite de vocês, que Deus possa levar provisão, mantimentos dentro da casa de vocês e realizar, irmãos, o que vocês tanto necessitam. Não é o que vocês querem, mas o que vocês necessitam, porque Deus conhece nosso coração, mas o inimigo não. Deus conhece nosso pensamento, mas o inimigo não. Mas existe aquele pensamento negativo. Se você pensar negativo, a sua vida vai ser negatividade. Mas se você pensar positivo, Deus vai estar no controle da sua vida e tudo vai dar certo. Amém? Fique todos na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, irmãos. Irmãos, que vocês possam curtir meu canal, que vocês possam se inscrever. Me ajude aí a aumentar mais a quantidade de inscritos, para que eu possa fazer algo melhor, para que eu possa ser reconhecida, que o YouTube possa entender que o que eu estou fazendo é uma coisa boa, que as pessoas estão gostando de ouvir a palavra de Deus, que as pessoas estão gostando do conteúdo. Amém? Como eu falei para vocês, eu não sou apta a editar vídeo. Então, do jeito que eu faço aqui, que eu faço a leitura bíblica, eu coloco lá no canal, irmãos. Amém? Mas um dia eu vou aprender e vou fazer algo mais caprichado para Deus, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.